Senhor arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as ciladas da maldade do demônio. Ordena-me Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Boa noite a todos. Para quem não me conhece aí, meu nome é Carlos Henrique, sou aqui da Paróquia Santa Terezinha, sou casado, tenho uma filha de 13 anos. Fui convidado para estar aqui na vigília pela segunda vez, né? Estar na minha paróquia, estar na minha comunidade, para partilhar um pouco da palavra com cada um de nós, né? Sabemos que a palavra tem esse poder transformador que transforma a vida de cada um de nós. A palavra que me foi convidada a anunciar com vocês aqui está no Evangelho de São João, capítulo 8, do versículo 31 ao 32. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Amém? Amém ou misericórdia? Eu lembro que no grupo de oração de jovem a gente falava isso. Quem encontrava falava amém, quem não encontrava falava misericórdia. Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permaneceres na minha palavra, serei verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Palavra da salvação. Esse é um tema muito caro para nós nos dias de hoje, né? Sobre como ser discípulo, onde está a verdade, né? Nós somos bombardeados diariamente nas redes sociais por a famosa fake news, né? A gente não sabe o que está sendo falado é verdade, a gente não sabe se está sendo falado é mentira, né? E nesses pequenos 2 versículos aqui eu queria seguir uma linha de raciocínio com vocês, para que a gente pudesse meditar sobre isso, porque nós estamos passando por esses momentos onde a verdade está sendo sufocada, né? E nós, como cristãos católicos, precisamos conhecer essa verdade, né? Precisamos conhecer essa palavra. O versículo 31 está falando: se permaneceres na minha palavra, serei verdadeiramente meus discípulos, né? Então está colocando aqui uma condicional. Se permanecer, o que é permanecer? É você ser constante, é você lutar para estar sempre naquele lugar, com aquelas mesmas pessoas, né? E eu quero meditar com vocês aqui 3 perguntas sobre esses 2 versículos bíblicos, né? A primeira pergunta é: como ser discípulo de Jesus? O que eu preciso fazer para ser discípulo de Jesus? O que eu preciso fazer para estar juntinho com Jesus? Primeira coisa, eu preciso conhecer a Deus. Você não pode falar daquilo que você não conhece. Você não pode ser discípulo daquilo que você nunca viu, que você não fez uma experiência. Eu fiz a minha experiência com Deus no dia 23 de fevereiro de 2004, na segunda-feira, às 4 horas da tarde, no retiro de carnaval. Se não me engano, até o rapaz do violão ali estava lá, não estava? Então, se eu estou aqui hoje, é por causa do seu sim. Muito obrigado, tá? Então, eu tive minha experiência com Deus, né? Aquele dia, eu acordei de um jeito e fui dormir de outra maneira, né? Senti aquele chamado, senti aquela experiência viva. Para sermos discípulos de Jesus, precisamos ter esse conhecimento. Precisamos conhecer. O parágrafo do Catecismo, 17:21, fala que Deus nos colocou nesse mundo para a gente conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Esse é o grande sentido da nossa vida. O que eu vim fazer nessa terra? O que eu vim fazer aqui? Todos nós aqui queremos ser felizes, não é? Todo mundo aqui quer ser feliz. E essa felicidade só está em Deus. Mas eu preciso conhecer a Deus. Como conhecer a Deus? Se eu não permaneço nessa palavra que está sendo anunciada. Nós estamos acompanhando, por exemplo, no Evangelho de hoje, no Evangelho de São João, capítulo 6, Jesus falando que Ele é o pão da vida, né?
Semana que vem é dia de Nossa Senhora da Assunção, né? Dogma. E no próximo domingo vai dar o desenrolar do Evangelho de hoje. Jesus dizendo para os apóstolos que Ele é o pão da vida, para os discípulos que Ele é o pão da vida, e quem vem a mim não morrerá, né? Quem come da minha carne, não bebe do meu sangue, viverá eternamente. Muitos dos seus discípulos viram aquilo muito duro. Pô, como que Ele pode pedir que a gente coma a sua carne? Né? E começaram a questionar. E muitos desses discípulos foram embora. E Jesus, Paulo da vida, veio com os apóstolos: e vocês, querem ir embora também? Aí São Pedro, sempre São Pedro, né? A quem nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus pergunta isso para nós hoje. E vocês querem ir embora também? Não é porque que eu não consigo raciocinar, não é porque eu não consigo entender, né, que a Eucaristia, que daqui a pouco nós vamos adorar o Senhor aqui, eu não consigo entender com a minha razão que eu não posso acreditar. Essa semana eu conversei com um amigo sobre uma coisa muito séria para a nossa fé. A fé, ela não é sentimento. A fé, ela é decisão. Muitas coisas na nossa fé a gente consegue compreender com a nossa razão. Através da nossa razão, a gente consegue compreender que existe um Deus. Você olhando para a natureza, olhando para as coisas que Deus criou, você vê que existe um Deus que criou todo o universo. Deus, pelo poder da sua palavra, Ele sustenta o universo. Né? Agora nós não conseguimos compreender como que Deus, Criador do céu e da terra, está presente na Eucaristia. Isso é fé. Fé não tem nada a ver com sentimento, porque no dia que você, que está agarrado ao sentimento, não sentir mais de vir à igreja, você vai largar de vir à igreja. Você não vai vir mais. Quantas vezes no domingo de manhã eu chego aqui, nesse frio, vou para a Capela do Santíssimo e falo: Senhor, eu não queria estar aqui não, eu queria estar em casa. Ele está dormindo. Eis-me aqui. A fé precisa passar por isso. Eu e você precisamos passar por isso. Precisamos dar mais esse passo. Nossa Senhora, o anjo Gabriel apareceu para ela não se agarrou no que ela estava entendendo. O anjo anunciou para ela perguntou: como vai acontecer isso? O anjo fez uma catequese com ela, amarrou a história depois num milagre. Ó, a sua prima Isabel, que está em idade avançada, está grávida, já está 6 meses. E Nossa Senhora disse: eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, eu não estou entendendo o que você está falando, mas é Deus que está falando. O discípulo de Jesus, ele conhece o Senhor. Não podemos ser como aqueles discípulos que foram embora, quando Jesus disse o relato do pão da vida. Nós precisamos acolher, né? Nós precisamos ser esses discípulos. Santa Teresa falava assim: Deus não é amado porque não é conhecido. O grande problema hoje, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, né? Eu falei aqui que o sentido da vida é você conhecer a Deus, amar a Deus e servi-lo. Só que eu venho para a igreja só com o último, serviço. Eu não conheço, eu não amo. Eu não conheço, não amo, eu venho servir, eu acabo trazendo as minhas misérias para dentro da paróquia. Eu começo a ser coordenador, eu começo a tratar o outro mal. Eu começo a deixar as minhas paixões tomar conta de mim. A inveja, o orgulho, a soberba, isso vai minando a nossa comunidade. Nós precisamos passar por isso. Eu preciso conhecer a Deus. Como conhecer a Deus, cara? Eu preciso ter um relacionamento com a palavra. Permanecereis na minha palavra e sereis verdadeiramente meus discípulos. Eu preciso acolher a palavra. Na catequese, quando eu falo isso com o pessoal fica de boca aberta. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia ela é uma parte da palavra de Deus. A palavra de Deus é nosso Senhor. Jesus é a palavra de Deus. Se a gente for lá no Evangelho de São João, no último capítulo, São João está dizendo assim: se fosse para colocar, para escrever tudo aquilo que Jesus fez e falou, não caberia nos livros. Mas o que está escrito aqui é o mínimo necessário para que você possa crer que Jesus é o Salvador. Então eu preciso crer em Jesus, eu preciso ter uma experiência com Deus. Eu preciso estar na comunidade para fazer experiência com Deus. Essa história de você ter fé sozinho em casa, você vai ficar sozinho. Jesus poderia muito bem ter vindo a essa terra, pregar o Evangelho sozinho, sem precisar de 12 homens andando atrás dele, mas ele quis 12 pessoas, 12 homens para andar com ele para formar a sua igreja, para que a fé, né? Eu falo isso com o pessoal na catequese, a minha fé contagia quem me ouve, e quem me ouve também contagia a minha fé.
Quantas vezes aqui na paróquia eu converso com pessoas e minha fé é animada? Quantas vezes eu converso com o Alan, né, sobre assuntos de fé e a fé da gente vai animando? A gente precisa se colocar ao serviço. A gente não se coloca ao serviço, a gente não faz experiência. Né? Eu preciso fazer uma experiência, eu preciso sair do meu mundo para colher a verdade de Deus. Existem situações de mulheres que não conseguem engravidar, né, por causa do seu egoísmo. Quando ela se abre ao processo de adoção, no processo de adoção, porque ela saiu de si em prol do outro, ela fica grávida. Porque ela saiu de si. O mundo que eu e você vivemos ensina a gente a ser egoísta. O mundo que eu e você vivemos queremos que nós sejamos seguidos por muitas pessoas nas redes sociais. Pessoas com 5 milhões de seguidores, pessoas com 10 milhões de seguidores. Mas o que aquela pessoa pode mudar na sua vida? Não pode mudar nada. Nosso Senhor é o único que pode mudar a nossa vida. Mas eu preciso conhecer. Eu preciso fazer uma catequese. Aqui na nossa paróquia nós somos referência em catequese na nossa cidade. Aqui nós temos 4 turmas de catequese para jovens e adultos. E às vezes eu venho com poucas pessoas porque as pessoas não querem fazer experiência. Hoje, com o Senhor, né, essa noite, quando o Senhor estiver aqui, fisicamente diante de nós vamos ser chamados a fazer essa experiência. Eu preciso permanecer nessa palavra. Eu preciso meditar a palavra todo dia. Eu preciso rezar. Eu preciso doar o meu tempo para a minha comunidade. Eu preciso, porque dentro de nós, meus queridos, existe um desejo. Né? No parágrafo 27 do Catecismo, está falando do desejo de Deus. O desejo de Deus está escrito no coração de cada um de nós. Né? E Deus nos chama esse desejo porque nós procuramos a verdade e a felicidade que nós procuramos. Então, para a gente poder ser feliz, eu preciso buscar a verdade. Essa verdade que está falando aqui no Evangelho, que liberta, que cura. Eu preciso ir atrás dessa verdade, porque essa verdade vai me levar à felicidade. Todo mundo aqui quer ser feliz. Né? Todo mundo não quer morrer agora, não é verdade? Às vezes, quando o padre na homilia fala assim, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ir agora? Ninguém quer levantar a mão. Por quê? Porque viver é bom. Jesus ensinou isso. Lá no Monte das Oliveiras, né? Jesus suando sangue. Jesus disse o quê? Afasta de mim esse cálice. Jesus era um ser humano top. Jesus era um ser humano que amava a sua vida. Ele não queria morrer. Mas seja feita a sua vontade, não a minha. Nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus aparentemente não traz nenhum tipo de prazer. Como eu disse, fé não é sentimento. Mas a vontade de Deus na nossa vida faz a gente salvar os outros. Olha o que aconteceu com Jesus. Ele não queria morrer, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Nos abriu as portas do céu. Todo aquele que faz a vontade de Deus encontra essa felicidade. Todo aquele que faz a vontade de Deus é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não é só porque se você serve na sua paróquia, se você é catequista, se você é do ministério de música. Discípulo de Jesus faz a sua vontade. Você já perguntou qual é a vontade de Deus na sua vida? Nós precisamos fazer essa vontade de Deus. Porque é essa vontade de Deus que não vai nos trazer essa palavra que está escrita no nosso coração, que precisa ser aplicada na vida. Eu não posso somente ser uma pessoa de igreja dentro da igreja, eu preciso ser lá fora também. Eu preciso aplicá-lo. Né? Quando o Padre nos abençoa na Santa Missa, né? Ide em paz para o Senhor vos alcance. Às vezes a pessoa está lá na praça, né? Vos alcance. Vos envio, né? A missa acaba, mas a nossa missa diária continua. No nosso trabalho, na nossa casa, no estudo. Eu preciso, o mundo de nosso precisa de sermos discípulos de Jesus. Os primeiros cristãos que doavam as suas vidas, né? Muitos deles, homens e mulheres, crianças, que se deixavam martirizar por amor a Deus, tiveram essa experiência com Deus, tiveram esse amor profundo com Deus. Né? Então, para ser discípulo de Jesus, eu preciso conhecê-lo. São Gerônimo falava assim, quando eu rezo, eu falo com Deus. Agora, quando eu leio o Evangelho, Deus fala conosco. Nós precisamos meditar o Evangelho. Gente, não tem nenhuma fase na história da humanidade tão fácil para ser cristão como hoje. Hoje nós temos tudo. Um curso bíblico você tem, uma pregação você tem, um grupo de catequese você tem, a internet está aí para ajudar a gente. Né? Nós temos uma graça que a grande maioria dos santos nunca tiveram. As informações que nós temos hoje,
muitos santos não tiveram essas informações. E hoje parece que é mais difícil ser cristão, com tanto banho de informação que nós temos, tantos livros bons que nós temos, e a gente não consegue ser aquilo que Jesus desejou que nós fôssemos, ser discípulos de Jesus. Outra passagem, outra frase de santo, né, que eu gosto muito, Santo Afonso falava assim: aquele que acha Deus, acha tudo que pode desejar. O que você deseja? O que você busca? Todas as pessoas do Evangelho que Jesus curava, Jesus perguntava: o que tu queres? Seja feita a sua vontade. Assim como a sua fé diz, seja feita a sua vontade. Deus pergunta para nós: o que você deseja? O que você quer? O que eu quero para a minha vida? O Evangelho de São Mateus, se não me engano, diz assim: a boca fala que o coração está cheio. O que o seu coração está cheio? O que você busca? O que você deseja? O que você veio fazer aqui hoje? O que eu busco para a minha vida? Eu quero a felicidade. Essa felicidade só está em Deus. A gente não precisa buscar. Às vezes a felicidade a gente busca em pessoas, em dinheiro, em viagens. Isso é bom? Isso é bom. Mas isso deve ser um caminho que me leve a Deus, a esse bem supremo, essa felicidade suprema. Nós precisamos fazer essa experiência com Deus. Nós precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. Somente o coração de alguém que teve um encontro pessoal de Jesus é transformado. Precisamos fazer essa experiência. Como ser discípulo de Jesus? Sendo obediente. Santa Teresinha dizia assim: a obediência é a proteção da minha alma. Né? A obediência é a proteção da minha alma. Então, o obediente, quando ele erra, ele pede desculpa. Ele está disponível. Ele está sempre em prol do outro. Ele tem obediência, né? A santa obediência. Né? Nossa Senhora, quando disse o sim dela, ela foi obediente. Ela não entendeu o que o anjo disse. Olha, eu não conheço homem nenhum, como é que isso vai acontecer? O anjo catequizou ela, o anjo contou um milagre que pudesse amarrar aquilo que ele falou, que ele fez. E eis aqui, porque era obediente. A santa obediência. Nosso Senhor foi obediente a seu pai e a sua mãe nessa terra. Né? Os santos falam que Jesus deu mais glória a Deus sendo obediente a José e a Maria do que salvar a humanidade. Porque ele não podia ir contra o mandamento que ele mesmo criou: honrar teu pai e honrar tua mãe. Às vezes, a questão da obediência, quando a gente não teve uma figura paterna, né? Amanhã é dia dos pais, né? A gente não teve uma figura paterna onde exerceu em nós a obediência, a gente fica rebelde. E a gente não consegue ser obediente nas outras pessoas, no trabalho, na igreja. Né? Esses dias para trás aí o padre chamou a atenção da comunidade que o pessoal estava arrancando esse QR Code nos bancos aí. O pessoal ficou bravo com o padre. Poxa, cara, tá de brincadeira. A paróquia é nossa. O padre tem todo o direito de chamar a nossa atenção. A gente não quer ser obediente. Nós precisamos haver essa obediência. Nós precisamos ser discípulos que tenham um contato diário com o Senhor. Eu preciso ler minha palavra todo dia. O Evangelho do dia, o que está dizendo? Eu preciso rezar o meu texto todos os dias. Eu preciso doar o meu tempo de graça na minha comunidade. O que a minha comunidade precisa que eu faça? Qual é o dom que Deus me deu? Qual é o dom que Deus me deu que eu posso servir na minha comunidade? Faz essa experiência, doa o seu tempo de graça. Pessoas hoje são libertas da depressão, pessoas hoje são libertas da ansiedade, porque doa o seu tempo de graça para outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Isso é ser discípulo de Jesus. É permanecer na sua palavra. Tá? Eu falei com vocês que são 3 perguntas, né? A primeira pergunta foi essa: como ser discípulo de Jesus? A segunda pergunta, que vem no versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? Você já parou para perguntar isso? Essa pergunta foi feita na história, né? Quando os judeus prenderam Jesus e levaram a Pôncio Pilatos. E Pilatos começou a interrogar Jesus e perguntou para Jesus: tu és rei? Jesus disse: tu dizes. Sim, eu sou rei. Foi para isso que eu vim, para dar testemunho da verdade. E aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade?
Essa pergunta hoje ressoa no nosso mundo. As pessoas hoje não sabem o que é a verdade. As pessoas, por serem egoístas, acham que a verdade é aquilo que elas acham, né? A minha verdade, a sua verdade não interessa. A sua verdade não vai salvar. A sua verdade não vai trazer felicidade para você. O que é a verdade? A verdade ela é muito mais do que o conceito. A verdade ela é uma pessoa. A verdade é nosso Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida. Será que quando nós vamos à igreja escutar uma pregação, vir na Santa Missa, será que eu estou com os meus ouvidos abertos para acolher a verdade? Ou eu quero vir à igreja para me sentir bem, para me sentir acolhido? Se você vem à igreja para se sentir bem, para se sentir acolhido, você vai sair da igreja há pouco tempo. Lembra do sentimento? A fé não é sentimento. O meu objetivo, o seu objetivo para vir à igreja é para vir adorar. Se faz frio, se faz sol, se você gosta do padre, se você não gosta do padre, se você gosta do pessoal que está aqui, isso não interessa. Você vem para adorar. O único objetivo para você vir à igreja, primeiramente, é para vir adorar. Sentir bem é bom, cara? Poxa, é maravilhoso. Quando você está num momento de oração, você sente a força do Espírito Santo, isso é maravilhoso. Mas isso acontece sempre? Não acontece sempre. Então eu fico viciado em sentir prazer, em sentir a graça de Deus, mas no dia que Deus parece que fecha os ouvidos, fecha os olhos para mim, eu vou parar de vir? Então a fé ela não pode estar relacionada a sentimento. O que é a verdade? A verdade é uma pessoa. Tudo aquilo que Jesus fez e falou, eu preciso conhecer. Mas às vezes nós católicos somos preguiçosos, a gente não quer estudar. Para a gente conhecer a verdade, a gente precisa estudar, gente, não tem jeito. A gente precisa conhecer bons livros. Nós temos muitos bons livros. Nós temos muitos bons livros, né, que nos ensinem, porque é uma história de 2000 anos. Como é que você vai aprender uma história de 2000 anos de uma hora para outra? Estimula um tempo na sua vida. A maioria dos livros que eu tenho em casa, eu li ele em 20 minutos. Todo dia 20 minutos. Todo dia 20 minutos. Todo dia 20 minutos. Estimula um horário. Você precisa conhecer a sua fé. A nossa fé é a coisa mais linda que existe na face da terra. Só que o católico não conhece. O católico não conhece a sua fé. Nós precisamos conhecer a nossa fé. A nossa fé molda o universo. A nossa fé ajuda muitas pessoas no mundo inteiro. Como, por exemplo, a igreja tem mais de 115 mil instituições de caridade no mundo. Vocês sabiam disso? Se hoje a igreja católica sair da África, 60% da ação de caridade na África acaba. Isso não é notícia. Né? Mas nós precisamos conhecer essa verdade. Nós precisamos conhecer a vida dos santos. A vida de Santa Teresinha, como ela se doou, como ela deu a sua vida. Né? Santo Agostinho, ao decorrer desse versículo, fala assim: alguém pode perguntar assim, o que me importa conhecer a verdade? Eu faço a minha verdade, a verdade da igreja não me interessa. Aí o mesmo Santo Agostinho fala, Jesus disse isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se a verdade não vos agrada, agrade-vos a liberdade. Eu só vou conseguir ser livre no dia que eu abraçar a verdade. Eu preciso saber qual é a minha verdade na minha vida. Eu preciso viver numa comunidade onde eu tenho amigos, onde os meus amigos possam dizer, ó, o que você fez está errado. Essa maneira que você se portou está errada. Eu não posso trazer o meu egoísmo para dentro da igreja. Eu preciso acolher a verdade. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de pregação como o padre fez hoje aqui. Homilia como essa aqui, que fala que vai bater na minha cara, eu vou escutar as verdades. Eu gosto de verdade assim. Eu não posso vir para a igreja para escutar palavras adocicadas no meu ouvido. Jesus não fazia isso, gente. Jesus não falava a palavrinha que você quer ouvir. Eu tenho que vir à igreja para escutar a verdade que vai mudar a minha vida. E a verdade, ela muda uma vida. A doutrina, ela liberta as pessoas. Eu vi uma história uma vez de uma mulher que tentou se matar várias vezes. E na última vez ela foi hospitalizada. E ali no hospital, ela pegou o celular dela, vendo um vídeo de doutrina na rede social. Ela ficou liberta do espírito de suicídio que atormentava ela. Ouvindo doutrina, gente.
Ela está escutando o que? Ela está escutando a verdade. Ninguém botou a mão na cabeça dela, ninguém falou assim, vamos fazer oração. Ela estava escutando doutrina. E ela ficou liberta. Nós precisamos fazer essa experiência. Nós precisamos fazer essa experiência junto com Deus, né? Santo Agostinho falava assim também: os que não querem ser vencidos pela verdade serão vencidos pelo erro. Você e eu, a gente vai ser vencido uma hora na nossa vida, ou pela verdade ou pelo erro. E como deve ser triste você, no fim da sua vida, você ser vencido pelo erro. Foi feita uma pesquisa com pessoas na beira da morte e perguntaram para essas pessoas: o que você se arrependeu de ter feito na vida? A grande maioria dessas pessoas falaram: eu me arrependo de ter deixado de fazer o bem. Como deve ser triste você saber que você está na beira da morte, você olhar para trás, você vai ver uma vida de egoísmo, uma vida que você não se doou para ninguém, e agora você não pode fazer mais nada, porque você não tem mais o tempo. Você teve uma paróquia linda e maravilhosa para você servir, e você não quis. Você que podia ter servido seu pai, sua mãe, e não deu mais tempo. A gente vai ser vencido ou pela verdade ou pelo erro. A minha filha está aqui. Um dia eu falei assim para ela: olha só, no dia que você me ouvir e fazer alguma coisa de errado, você tem a obrigação de me corrigir, porque eu quero a verdade. O pessoal que faz catequese comigo, alguns estão aqui, uma das primeiras coisas que eu falo com eles: ó, aqui na catequese vocês vão ouvir o que a igreja ensina, não o que eu acho. Hoje a gente vê um monte de achismo por aí, né? Aí eu acho que a igreja devia mudar suas leis. Não pode ser assim, gente. Então, 2000 anos depois, a história formou tantos santos dessa mesma lei de pensamento, essa mesma doutrina. Aí chega eu e você hoje, a gente acha que está errado. Está de brincadeira? Nós precisamos acolher essa verdade, precisamos fazer essa experiência com a verdade. Na verdade? E essa verdade está onde? Terceira pergunta. Primeira pergunta: como ser discípulo de Jesus? Segunda pergunta: o que é a verdade? Terceira pergunta: aonde está esta verdade? Esta verdade está na igreja, a esposa mística de Cristo. No dia que você tiver essa experiência, fizer essa experiência que possa ser hoje, fazer essa experiência de amar a igreja é a coisa mais linda, é o amor da minha vida. E todo aquele que eu converso que ama a igreja, a vida muda. Quem escuta a verdade, quem acolhe a verdade, é liberto. É liberto da tristeza, é liberto das angústias, é liberto do ódio. Porque a verdade é muito mais conceito, a verdade é uma pessoa, né? Deus, né, em 1 Timóteo 2, do 3 ao 4, está falando assim: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O que salva? A verdade. A verdade nos cura, a verdade nos salva. Outra passagem bíblica, 1 Timóteo 3,15: a igreja é o sustentáculo da verdade. Às vezes a gente tem religião por aí que fala que a única fonte de fé é a Bíblia, né? A igreja não. A igreja, ela é o sustento, a coluna e sustento da verdade. Então, aonde que eu encontro essa verdade que vai me libertar, que vai me fazer discípulo de Jesus? Na igreja. Eu preciso conhecer a igreja. Eu preciso conhecer a sua história. Jesus, na última ceia, disse para os apóstolos assim, Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12: muitas coisas tenho a dizer-vos, mas vocês não podem suportar agora. Quando o Espírito da verdade vier, ensinar-vos-á toda a verdade. Ou seja, ensinar-vos-á futuramente. A igreja, meus queridos, é como a gente. Ela foi crescendo aos poucos. Ela foi descobrindo a verdade aos poucos. Porque os apóstolos naquele momento não podiam compreender o seu psicológico, as verdades que hoje nós sabemos. Então a igreja ela foi crescendo. Ela foi crescendo, ela foi crescendo, ela foi descobrindo naquele baú das verdades de Deus, as verdades que nos servem para nos ajudar. Quantas pessoas hoje têm os seus filhos e não trazem para ser batizados? Porque elas não sabem, elas não querem. A gente acaba colhendo as mentiras do mundo e trazendo essas mentiras para dentro da igreja. Por exemplo, juntado com fé é? Juntado com fé, casado é. A gente escuta isso e traz para dentro da igreja. É assim? É isso que a igreja nos ensina? Então a gente precisa conhecer essas verdades. Você precisa saber como é que você deve se portar na Santa Missa. O que você precisa vir fazer na Santa Missa, você precisa estar disposto na hora da Eucaristia.
Porque senão você vai vir para a igreja sem estar disposto, vai estar na fila da comunhão, vai comungar e não vai ter os efeitos da comunhão, não vai ter os efeitos da Eucaristia. A igreja é esse lugar onde eu encontro a verdade. A igreja é esse lugar onde eu encontro a verdade. Jesus disse para os apóstolos em Lucas 10,16: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem não ouve a igreja, não ouve Jesus. Quem rejeita a igreja, rejeita Jesus. Então eu preciso parar de dar pitaco na igreja. A igreja está errada nisso, a igreja está errada naquilo. Poxa, a igreja formou mais de 20 mil santos. Todos eles foram fiéis ao que ela ensinou. Aí chega eu e você agora quer inventar a roda. A gente não quer a verdade. Será que você estaria disposto hoje a ouvir a verdade da sua vida? Será que eu estaria disposto a ouvir a verdade da minha vida? A gente só é feliz quando a gente também se autoconhece. Eu sou uma pessoa invejosa, eu preciso lutar contra isso. Eu sou uma pessoa orgulhosa, vaidosa, preguiçosa, eu preciso lutar contra isso. Eu preciso me conhecer para que o outro também possa me conhecer, para que eu possa conhecer a Deus. Isso. A gente vai, né? Nossa frase de santos aqui, maravilhosa, né? Santo Agostinho falava assim: anunciamos a verdade com caridade, mas não sacrificais a verdade por causa da caridade. Ô meu irmãozinho, você faltou mesmo domingo passado, não tem problema não, você pode entrar aqui na fila da comunhão e comungar. Isso é chamado o respeito humano. Nossa Senhora falou tão mal. A gente deve acolher as pessoas. A igreja deve acolher as pessoas com a verdade, porque é a verdade que liberta. Devemos falar com as pessoas com caridade, mas nunca sacrificar a verdade por causa da caridade. Não podemos ser assim. Não podemos fazer isso, porque a gente não pode ser infiel ao que o Senhor nos ensinou. O discípulo de Jesus jamais faria uma coisa dessa. O Papa João Paulo II dizia assim também, nesse sentido: devemos anunciar a verdade, mesmo que isso nos faça voltar a ser 12. O mundo que nós vivemos hoje não quer ouvir a verdade. Hoje existem padres que a Polícia Federal trabalha na casa deles, porque eles estão pregando a verdade. Se você, na rede social que você tem, se você falar algo, né, louvando a Deus, pregando algumas verdades que o mundo não aceita, você pode ser cancelado. Nós estamos nos últimos tempos que o parágrafo do Catecismo nos ensina. O parágrafo 675. Antes do Cristo voltar, a igreja vai passar por uma prova muito séria. A apostasia da verdade. Nós estamos vivendo isso. Onde as pessoas vão abandonar a verdade e vão se agarrar aos ídolos, aos falsos deuses, aos seus prazeres. Nós precisamos cultivar o amor à verdade, porque é o amor à verdade que vai nos salvar. Eu preciso sair dentro de mim e olhar para a história. Olha quantos homens, quantas mulheres que deram as suas vidas. O pessoal na catequese fala isso com eles. Se hoje eu e você estamos aqui, não tem ninguém nos impedindo de estar aqui, é porque muitos homens e muitas mulheres deram a vida para a gente estar aqui hoje. Então a gente tem que ter orgulho de ser católico. Eu tenho orgulho de ser católico. Você precisa ter orgulho de ser católico. Mas você precisa conhecer. Se você não conhece, você não ama. Ou um casal de namorado, né? Como é que vai casar se não conhece um ou outro? Casal de amigo, como é que você forma uma amizade? Quando você conhece, quando você tem relacionamento. Como é que eu vou amar a igreja se eu não conheço? Se quando a igreja falar o que eu agrada, eu aceito. Quando a igreja falar o que me desagrada, eu aceito. Casais que vivem juntos, que podem casar, meus queridos, por que não casam? Por que não quer receber as bênçãos de Deus? As graças que a Santíssima Virgem recebia na sua alma, passava pela alma de São José por causa do sacramento do matrimônio. Olha só, hein? As graças que a Santíssima Virgem, cheia da graça, recebia em sua alma, passava pela alma de São José, pelo sacramento do matrimônio. Nós precisamos acolher a verdade, porque a verdade vai nos libertar. E essa verdade está na igreja. Eu preciso confiar na igreja. Você confia em tanta coisa que não é igreja. Você já deu tanto valor, tantas outras coisas, tantas mentiras que só levaram você ao meio do sofrimento, ao meio das tristezas, decepções. Faz um propósito hoje. Quando o Senhor estiver aqui em cima do altar, a verdade das verdades, faz um propósito para o Senhor. Eu quero depositar as minhas mentiras diante de vós.
as minhas falsas verdades, para que a sua verdade possa me libertar. Eu preciso ter essa coragem. Convido você hoje a ter essa coragem de deixar as suas falsas verdades diante do Senhor e possa acolher a verdade que é nosso Senhor. Para fechar aqui, que meu tempo é curto, é uma frase que eu acredito que é do santo, mas eu não sei o nome dele. É uma frase que diz respeito à igreja. Fora da barca de Pedro, o fim do homem é o próprio naufrágio. Se a gente estiver fora dessa barca, a gente vai naufragar. Dentro de uma tempestade, né? Os apóstolos das tempestades com Jesus, e Jesus dormindo. Imagina, você dando uma tempestade dentro do barco, Jesus dormindo, e a tempestade leva o barco para cá, leva o barco para lá, e Jesus levanta quando o vento e o mar se acalmar. Dentro de uma tempestade, o melhor lugar para você estar é dentro da barca. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, mas eu quero te dizer para você, o melhor lugar que a gente possa estar em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos, é dentro da barca de Pedro. E a barca de Pedro é essa igreja de nosso Senhor, esposa do Deus vivo. Vai fechando seus olhos, vai preparando seu coração para recebermos aqui hoje o Deus da vida, o Deus de milagres, o Deus da verdade. Vai falando para o Senhor, Senhor, vai curando meu coração, vai retirando as minhas falsas verdades dentro de mim, para que a sua verdade maior possa me curar, possa me libertar. Que de hoje em diante, Jesus, eu possa ser seu discípulo, sua discípula, que eu possa permanecer em Ti, para que a sua verdade possa me libertar do mal. O mal que me atormenta, o mal que me aflige, as minhas próprias paixões. A igreja nos ensina que nós temos 3 inimigos da fé: o mundo, o demônio e nós mesmos. Nós somos nosso pior inimigo. A igreja nos ensina: se nós somos nosso pior inimigo, nós não podemos acreditar em nós mesmos. A gente não pode confiar no que nós desejamos, no que nós sentimos. Precisamos nos deixar submetidos a Deus, submetido à vontade de Deus. Que o Senhor possa apresentar no nosso coração, que o Senhor possa, nessa noite de hoje, nos dar a sua graça de termos uma verdade, a verdade do Senhor,